Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Palmas que louvam o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Quem está feliz nessa noite aqui nesse lugar, levanta a sua mão assim. Quem está feliz, levante a sua mão, dê um glória a Deus aqui nessa noite. Irmãos, que alegria estarmos aqui reunidos para mais um culto de louvor com a família. E eu quero convidar você já sem demora, pegue a sua Bíblia comigo e abra agora a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes no capítulo 16. Temos ali um texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu creio que Deus ele tem aqui uma mensagem ao nosso coração. Juízes no capítulo 16 da palavra de Deus. Como sempre, você já sabe que todos aqui são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Membros, obreiros, visitantes da igreja. Será que nós temos alguém aqui pela primeira vez hoje? Deus abençoe meu irmão. Tem mais alguém pela primeira vez visitando aqui a nossa igreja? Glória a Deus. Todos são bem-vindos. Nós estamos aqui felizes hoje também porque tivemos pela manhã o nosso batismo, onde almas foram ali batizadas para a glória de Deus, e é um dia de alegria. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui em Juízes, no capítulo 16, versículo 18. Juízes no capítulo 16, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: Subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos. E chamou um homem e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: Eu sairei como das outras vezes anteriores, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, através da sua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem ao nosso coração aqui hoje. Então, para a glória do seu nome, eu te peço nessa noite, fala conosco em nome de Jesus. Queiram se assentar, desocupem as mãos para louvar e exaltar o nome do Senhor aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendo aqui com esse texto que nós acabamos de ler, a respeito da vida deste homem chamado Sansão. Mas antes que eu possa começar a falar aqui desse texto, eu gostaria de começar dizendo que é muito importante que todos nós venhamos aprender que Deus ele carrega uma expectativa em relação às nossas vidas. É muito comum, é muito normal que nós falemos, que nós venhamos dar destaque para aquilo que nós esperamos de Deus, para aquilo que nós queremos de Deus, para aquilo que nós desejamos de Deus. Mas eu gostaria nessa noite de começar dizendo que, da mesma forma que você vem até esse local, da mesma forma que você
está presente aqui nessa noite, eu creio que você tem aqui expectativas de que Deus, Ele venha abençoar a sua vida, que Deus venha visitar a sua casa. Quem concorda comigo aqui que você, amém, nós estamos aqui buscando em Deus respostas, buscando em Deus portas, buscando em Deus oportunidades, porque a verdade é exatamente essa, nós temos expectativas em relação àquilo que Deus faz, em relação àquilo que Deus é fiel para fazer. Mas da mesma forma que nós temos expectativas sobre Deus, Deus também tem expectativas sobre nós. E talvez seria interessante a gente iniciar aqui essa pregação fazendo uma reflexão, olhando para as nossas vidas, olhando para cada um de nós e refletindo se porventura nós estamos alcançando a expectativa que Deus tem sobre nós. Se de fato nós estamos sendo a pessoa que Deus espera que a gente seja. Se de fato estamos sendo o marido que Deus espera que você seja. Se estamos sendo pais como Deus espera que você seja. Se estamos sendo cidadãos como Deus espera que a gente seja. São reflexões que nós podemos fazer a respeito do quanto que a gente está dentro da vontade de Deus. O quanto que talvez é importante a gente parar de se preocupar com aquilo que Deus faz, no sentido de ficar de repente em cima, cobrando Deus e agora o Senhor, e talvez focar muito mais naquilo que a gente tem que fazer. Porque eu posso te garantir nessa noite que Deus, Ele sempre cumpre com a parte dEle. Eu posso te garantir aqui nessa noite que Deus, Ele sempre é fiel para fazer aquilo que cabe a Ele fazer. Que Deus, Ele é sempre fiel para cumprir aquilo que cabe a Ele cumprir. Então, talvez a questão é a gente focar um pouco mais naquilo que cabe a nós. E é baseado nisso que eu começo a falar a respeito de Sansão. Sansão, ele foi um dos juízes de Israel. No livro de Juízes, nós temos um período histórico em Israel, onde a Bíblia diz que, após a morte de Josué, aquele que substituiu Moisés, e foi encarregado de levar o povo de Israel à conquista da terra prometida, pelo menos a maior parte da terra prometida, Josué, juntamente com o povo, conquistou. Mas após a sua partida, o povo de Israel fica sem líder. O povo de Israel, ele perde aquela referência que era Moisés, aí depois se tornou Josué, mas com a morte de Josué, nós não temos alguém que substitui Josué. E então, o povo de Israel adentra um período onde cada tribo de Israel se colocou em um lugar da terra, se colocou em uma região da terra, e ali todos viviam debaixo da sua própria orientação, debaixo daquilo que eles entendiam ser o correto, o melhor. E a Bíblia diz que durante um período de mais ou menos 400 anos, a nação de Israel, ela sofreu porque faltava-lhes uma liderança que ensinasse aquele povo a viver segundo a vontade do Senhor. Mas ao longo desse período, o que nós observamos é que, diante das circunstâncias e diante das situações, Deus, Ele levantava pessoas que lideravam o povo à frente de batalhas onde Deus abençoava e dava vitória para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então, nesse período, nós temos o que a Bíblia chama de juízes, que nada mais era do que homens ou mulheres líderes que Deus levantava. Para você entender o que acontecia, o povo de Israel não tinha um rei, o povo de Israel não tinha um líder, então cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. E o povo,
por não ter uma liderança, por não ter alguém que pudesse dar a eles uma direção, se corrompia em pecados. Uma vez que o povo se corrompia em pecados, Deus se afastava do povo. Deus se afastando do povo, a Bíblia diz que os inimigos do povo se aproximavam e começavam a oprimir o povo de Deus. O povo de Deus então começava a sofrer a opressão do inimigo, a sofrer as lutas que isso provocava, as dificuldades que isso causava, até que o povo começava a clamar a Deus. E então, do clamor do povo, Deus levantava uma pessoa que pudesse liderar o povo em uma vitória contra os seus inimigos. E quase sempre, antes desse líder levar o povo a uma vitória sobre os seus inimigos, Deus pedia para que essa pessoa também trabalhasse na purificação e na santificação do povo de Deus. Assim foi a vida do povo de Israel durante um período de 400 anos. O povo desobedecia a Deus, Deus se afastava, o inimigo se aproximava, o inimigo oprimia, o povo clamava, Deus levantava um juiz, aí o juiz, esse líder, ele conseguia levar o povo a uma vitória, o povo então ficava livre do seu inimigo, e durante o período de vida daquele juiz, o povo se mantinha no caminho correto, mas morrendo aquela pessoa, novamente o povo se corrompia. Então entenda, era um ciclo que estava acontecendo com Israel. Era um ciclo que acontecia de tempos em tempos, de hora em hora. E a Bíblia diz que dentro desse cenário, Deus então levanta esse homem chamado Sansão. Mas, diferente dos demais juízes que a Bíblia vai citar, Sansão, ele carregava algo em comum, algo que era muito especial, que eu diria que poucas pessoas na Bíblia tiveram essa experiência. A Bíblia diz que Deus, ele escolhe Sansão desde o ventre da mãe dele. Quando você vê Deus escolhendo Gideão, por exemplo, Deus, ele olha e enxerga Gideão trabalhando e levanta Gideão. Assim foi também com outros juízes, mas quando nós falamos de Sansão, nós falamos a respeito de alguém que o anjo do Senhor aparece à mãe dele, aparece ao pai dele e diz: olha, vai nascer uma criança, e esse seu filho, ele vai ser separado para o Senhor, porque Deus tem uma obra na vida desse rapaz, Deus vai fazer algo muito grande através dele, no meio do povo. Então, entenda o quão forte é isso. Deus escolheu Sansão desde o ventre da mãe dele. Então, é uma criança, é um menino, é um rapaz, é um jovem, é um adulto, que desde o ventre da sua mãe, ele carregava uma expectativa. Deus escolhe aquele rapaz desde o ventre da mãe dele. E ele carregava essa expectativa de Deus, ou seja, no período em que Sansão é levantado, a Bíblia diz que os inimigos de Israel eram os filisteus. Eram pessoas que oprimiam o povo, eram pessoas que se levantavam contra o povo, e Deus então ele carrega essa expectativa sobre Sansão, ou seja, que Sansão chegaria o tempo em que ele seria um instrumento de Deus para trazer a glorificação ao nome do Deus de Israel, ali no meio do povo de Israel. E olha só que interessante, a Bíblia nos conta que a vida de Sansão, ela começa muito bem. Ele era uma pessoa que começa a ir por caminhos que Deus o direcionava. Até mesmo quando ele se aproxima demais dos filisteus, e isso preocupa o pai dele, e a Bíblia diz, mas o pai dele não sabia que era Deus que estava levando ele por aquele caminho. Sansão, ele vai estar então constantemente se envolvendo com atritos, com embates ali contra os filisteus, e Deus ele vai usando Sansão para fazer grandes coisas, para derrotar os seus inimigos, para trazer vergonha ao povo filisteu, a ponto de Sansão ser um alvo para os filisteus. A ponto dos filisteus desejarem a morte de Sansão, porque foi um homem que Deus usou para trazer morte, para trazer destruição ao povo filisteu.
Nós poderíamos citar aqui, se o tempo nos permitisse, muito das histórias envolvendo Sansão, dos seus feitos. A Bíblia diz que ele era um homem que possuía uma força sobre-humana, um homem que era muito forte, um homem que conseguia, por exemplo, enfrentar leão. Não era o tipo de forte que fica só levantando ali uns pezinhos na academia, não, era uma pessoa que enfrentava leão. Glória a Deus, irmão. Não é? Era alguém que com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Era alguém que não fugia, ele não se intimidava. Era uma pessoa que tinha muita força, que tinha condições de enfrentar os seus adversários. Por isso era tão temido. Por isso era alguém que colocava medo no seu inimigo. Mas como eu e você já sabemos, a história de Sansão, ela não acaba tão bem assim para ele. A Bíblia diz que Sansão, ele começa a se aproximar demais dos filisteus. E começa a se envolver demais com os seus inimigos. A ponto de se envolver com uma mulher chamada Dalila. E essa mulher chamada Dalila vai ser o meio, vai ser o instrumento para que o inimigo ou os inimigos de Sansão conseguissem o que eles tanto queriam. A Bíblia diz que essa mulher, ela é colocada na vida de Sansão e é oferecido a ela dinheiro para que pudesse revelar aos filisteus qual era o segredo de Sansão. Onde estava o segredo da força? Onde estava o segredo daquilo que ele podia fazer como nenhum outro homem? E a Bíblia diz que Sansão, se envolvendo com essa mulher e cada vez mais se aproximando, até chegar ao ponto em que ele vai lá e revela de fato a ela o seu segredo. E quando o segredo é revelado, e ela então entende que agora não é como das outras vezes, que ele estava apenas brincando com ela, enganando ela, mas agora de fato ele falou: olha, é isso, eu sou um nazireu de Deus, eu sou alguém escolhido, então existe marca em mim, eu tenho esse cabelo crescido, nunca se passou navalha na minha cabeça. E a Bíblia diz que então Dalila vai lá e entrega tudo isso aos filisteus. E enquanto ele dormia, o seu cabelo é raspado. E quando ele vai tentar fazer uso da sua força, ele já não tem mais força alguma, porque a Bíblia diz, como a gente leu, que o Espírito do Senhor, ou que o próprio Senhor havia se retirado dele. E uma vez que o Senhor se retirou de Sansão, ele agora foi uma presa fácil para o adversário. Agora que o Senhor não está mais com Sansão, ele agora é uma presa fácil. A Bíblia diz que ele é levado preso. Ele é levado para ali a terra dos filisteus como um troféu, como um prêmio. Ele é colocado no meio ali das pessoas, no meio das autoridades dos filisteus, onde se tiram os olhos dele, o deixam cego. E agora ele está ali servindo como um espetáculo. A Bíblia diz que os filisteus olham para Sansão e debocham e zombam dele, porque agora o homem que era forte, o homem que era um perigo para os seus adversários, agora é só um prisioneiro sem os 2 olhos, brincando e entretendo ali os seus adversários. Nós vemos então que, obviamente, isso que aconteceu na vida de Sansão nunca foi um plano de Deus. Quando a gente vê Deus falando com os pais de Sansão e dizendo: olha, eu vou levantar essa pessoa, eu vou levantar este homem, em nenhum momento faz parte do plano de Deus que Sansão acabaria em um destino tão terrível como esse. Em um lugar tão terrível como esse, onde? Nas mãos do inimigo. Claramente nós estamos vendo aqui uma pessoa que não alcançou
a expectativa de Deus para a sua vida. Claramente nós estamos vendo aqui uma pessoa que, é verdade, acertou em muitos pontos, mas nós temos que parar de achar que ser medíocre é uma coisa boa. A gente tem que parar de achar que acertar algumas coisas é o suficiente. Não, nós temos que colocar no nosso coração, sabe o que? O desejo de alcançar tudo que Deus tem para nós e viver exatamente a expectativa que Deus depositou sobre a nossa vida. Como eu disse a vocês, nós poderíamos citar que Sansão venceu muitas batalhas, mas o que adiantou? Se agora ele é um prisioneiro, se agora ele é zombado, se agora ninguém mais tem medo dele. Entenda, nós estamos falando de uma pessoa que começou bem, acertou muitas vezes, mas por errar também, ele acaba agora preso nas mãos do inimigo. A Bíblia diz, só para você entender o desfecho dessa história, que Sansão, ele vai, como último ato da sua vida, ele vai então se aproveitar da circunstância onde estava, o lugar onde estava, e a Bíblia diz que ele consegue, pedindo a Deus, se humilhando ao Senhor, ele recupera a sua força, e ele consegue derrubar os pilares que sustentavam ali o prédio, o lugar, o local onde os filisteus estavam, e a Bíblia diz que novamente na sua morte, Sansão, ele consegue também matar muitos inimigos do povo de Deus. Baseado nisso, nós entendemos que provavelmente Sansão foi salvo. Deu tempo de Sansão ele se arrepender no último instante da sua vida. E como último ato, ele consegue ainda acabar com a vida de muitos inimigos. Mas isso não exclui o fato de que a vida dele poderia ter sido muito melhor do que isso. Quem concorda comigo? Ele poderia ter vivido muito mais. E ele poderia ter feito muito mais do que ele fez. Então entenda essa palavra. Essa palavra é para falar sobre a gente alcançar tudo que Deus tem à nossa disposição. Porque eu creio que Deus tem coisas à nossa disposição. Se você crê também, levanta a sua mão comigo. Então essa palavra nos leva por um caminho onde a gente não quer só o básico, sabe? Eu não quero só o básico, eu não quero só o mínimo. Eu quero o que Deus tem para mim. E pode ter certeza que Deus não tem só o básico para você. Deus não tem só o mínimo. Deus não tem só a sobra do resto que sobrou. Deus tem para cada um de nós uma parte. Eu creio que essa parte é boa, essa parte é excelente, essa parte é especial para cada um de nós. Porque Deus tem uma expectativa ao nosso respeito. Mas eu gostaria nessa noite de levantar aqui alguns pontos nessa palavra. Eu gostaria de começar primeiramente destacando para nós quem era Sansão. Quem era este homem que começou bem, que acertou muitas vezes, mas que acabou errando grosseiramente e que terminou muito abaixo daquilo que poderia ter terminado. Quando nós falamos de Sansão, nós falamos de alguém que era escolhido desde o ventre da sua mãe. Uma pessoa que era escolhida. Não era alguém que apareceu por acaso. Até porque eu não creio que existam pessoas que nasceram por acaso. Porque se você conhece um pouquinho do que é a geração de uma vida no ventre de uma mulher, você já sabe que só o fato de você ter sido escolhido e gerado, isso já faz de você uma pessoa especial. Você concorda comigo? Poderia ser outro, mas é você que está aqui. Poderia ser outra, mas é você que está aqui. Sansão era alguém escolhido desde o ventre da sua mãe. Sansão era alguém que carregava
um propósito de vida dado por Deus. Desde o ventre, Deus já havia falado qual era a missão de vida de Sansão. Eu acredito em um Deus de propósitos. E eu creio que cada um de nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Você acredita assim também? Cada um de nós temos um propósito de Deus na nossa vida. E tem um detalhe: você só vai se encontrar, você só vai ser plenamente feliz quando você estiver vivendo esse propósito. Enquanto você não entendeu por que Deus te colocou aqui nessa terra, irmão, não adianta, você não vai se achar, você não vai se sentir completo. Você pode ter tudo, mas você vai olhar e falar, está faltando alguma coisa. Por quê? Porque a gente só se sente plenamente feliz quando a gente entende o porquê que a gente veio ao mundo, porquê que Deus te fez, o porquê que Deus te colocou aqui. Sansão era um homem que carregava um propósito de Deus. Sansão também era um homem desde o ventre, separado para Deus. Ele era nazireu. Ele era alguém santificado ao Senhor. Alguém que tinha um monte de privações. Ele não podia chegar perto de bebida forte, tocar num corpo morto. Sansão era alguém separado, santificado para Deus. E Sansão também era um homem que possuía talentos especiais que Deus havia dado para ele. Como eu disse a vocês, Sansão era esse homem forte, esse homem que possuía uma grande força, e é o próprio Deus quem deu essa força para ele, para que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Então entenda que Sansão era uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Quem concorda comigo? Olha isso aqui, irmão, uma pessoa escolhida desde o ventre. Uma pessoa que carregava propósito. Deus falou, através de você eu tenho uma obra para fazer. Uma pessoa santificada, separada para Deus. E uma pessoa que Deus foi lá e deu ferramenta. Então, Sansão tinha tudo para dar certo. Olha isso, que coisa linda. Sansão, ele tinha tudo nas mãos para ver a coisa fluir. Deus, não é que Deus está pegando uma pessoa sem preparo, uma pessoa que não tem, não, Deus está falando de alguém, Ele tem uma expectativa sobre uma pessoa que pode dar para Ele exatamente o que Ele quer. Eu começo nesse ponto aqui, olha isso, Deus não espera de você algo que você não pode dar para Ele. Quem entendeu isso aqui? Deus não espera de você algo que você não pode dar para Ele. Quando a gente fala de criarmos expectativa a respeito de Deus, e falamos de Deus ter expectativa ao nosso respeito, entenda, Deus não vai criar uma expectativa ao seu respeito que você não possa atingir. Porque quando Deus ele tem uma expectativa ao seu respeito, Ele espera algo de você, pode ter certeza que Deus já te escolheu para isso, já te capacitou para isso, já te deu isso como propósito. Então é só você abraçar o que Deus está colocando nas suas mãos. É só você mergulhar na direção e dizer, Deus, eis-me aqui para fazer o que o Senhor espera, para alcançar o que o Senhor tem para mim, para falar e viver o que o Senhor quer que eu viva. Mas baseado nisso tudo, eu quero trazer aqui alguns pontos e algumas respostas de uma pergunta que eu questionei quando eu li esse texto, e eu já estou meditando nesse texto há algumas semanas. E quando eu li esse texto, eu comecei a me questionar, por que Sansão fracassou? Se ele tinha tudo para dar certo, se ele tinha a ferramenta necessária, se ele era escolhido, se ele era alguém preparado, Deus, irmão, entenda isso, Deus preparou ele desde o ventre. Deus projetou Sansão. Deus não erra.
Se Sansão não alcançou a expectativa de Deus e fracassou, pelo menos em grande parte do que Deus tinha para ele, nós precisamos nos perguntar onde foi que Sansão errou. E se perguntando onde foi que Sansão errou, nós podemos aqui nessa noite também tomar o devido cuidado para que a gente não vá pelo mesmo caminho e não cometa os mesmos erros. Quem está comigo aqui, levanta a sua mão assim. Porque eu não quero terminar como Sansão. Eu não quero acabar como Sansão acabou. Eu quero sim alcançar a expectativa que Deus depositou sobre mim, viver exatamente o que Deus quer que eu viva. E olhando para esse texto, a primeira coisa que eu olho aqui é para o excesso de confiança que Sansão tinha no fato dele ser escolhido. Sabe, ao ler a história de Sansão, e você pode ler na sua casa, são alguns capítulos apenas, nós podemos aqui observar que Sansão, ele era um tanto quanto prepotente, um tanto quanto confiante naquilo que ele era, naquilo que ele fazia, naquilo que ele conseguia. E olhando para a história de Sansão, nós vemos esse homem que talvez o seu primeiro erro foi confiar de forma excessiva no fato de que ele era um escolhido e de que Deus estaria com ele independente do que ele fizesse. E eu quero trabalhar esse primeiro ponto com vocês. Eu quero dizer que sim, Deus está com os seus escolhidos, contanto que os seus escolhidos estejam com ele. Entenda isso. Tem um texto na Bíblia que é muito bonito, que quando você lê esse texto, você se motiva, você se enche ali de confiança, que é o capítulo 1 de Josué. Quando o próprio Deus, ele não manda mensagem, o próprio Deus vai lá e fala: Josué, o meu servo Moisés está morto, mas agora você vai levar o meu povo a conquistar a terra prometida. E olha o que Deus fala: Josué, onde você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado como herança ao povo de Israel. Olha o que Deus fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele diz: Josué, ninguém vai parar de pé diante de você, nenhum inimigo vai se manter de pé na presença aonde você estiver. Deus está encorajando Josué. Deus está dizendo: Josué, vai para cima, Josué. Josué, vai, que eu já estou fazendo tudo, eu já estou preparando tudo, isso aqui é tudo de vocês, é só avançar e tomar posse, porque isso aqui é uma promessa que eu fiz para Abraão, para Isaac, para Jacó, e você vai estar cumprindo agora, você vai estar levando o meu povo a colocar as mãos naquilo que eu prometi. Mas diante de todas essas palavras de encorajamento, essas palavras de confiança que Deus está passando para Josué, Deus fala: tão somente não se aparte da sua boca o livro da minha lei. E olha o que Deus fala: não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda, mas caminha pela minha palavra de forma prudente, Josué. Qual é a mensagem aqui, irmãos? A mensagem é: Deus está falando: Josué, eu estou contigo. Josué, eu já te capacitei. Josué, eu vou estar com você. Mas você precisa andar comigo também. Porque se você não andar comigo, não importa que você está debaixo de uma promessa, não importa que você é escolhido desde o ventre, você precisa andar comigo. Sabe, quantas pessoas que estão vivendo as suas vidas longe do Senhor, afastadas de Deus,
E aí, talvez alguém vai pregar para essa pessoa, vai falar de Deus, a pessoa vai falar, não, mas eu sou escolhido, Deus me escolheu, eu sei, eu tenho promessa. Irmão, nada disso muda a sua vida se você não estiver andando no caminho do Senhor, na presença do Senhor. Essa história que não, quem tem promessa de Deus não morre, irmão, quem foi que falou isso para você? Quantas pessoas morrem? E morrem sem terem alcançado as promessas de Deus, porque estavam longe dele. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, é o que ensina o apóstolo Tiago no seu livro. Deus está com você, contanto que você também esteja com Ele. Não pense você, não, Deus jamais vai me abandonar, Deus jamais vai me deixar. Concordo com você. No que depender de Deus, Deus não te deixa. No que depender do Senhor, Deus não te abandona. Mas e você? Porque se você deixar Deus, é óbvio que Deus não vai insistir em continuar na vida de uma pessoa aonde ele não é bem-vindo ou aonde ele não é bem recebido. Para que Deus esteja conosco, nós temos que tomar a decisão de cada dia, não nos esquecemos das palavras de Cristo. O Senhor Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o Filho que veio ao mundo, o Filho enviado para morrer na cruz do Calvário, e Ele que é a própria manifestação de Deus na terra, Ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Para Deus estar conosco, nós temos que estar renunciando a nós mesmos e tomando a nossa cruz todos os dias da nossa vida. Para de pensar que você pode fazer o que você quer da sua vida, que Deus vai estar com você. Para de pensar que você vai ir para onde você quer, vai tomar a decisão que você quer e que Deus vai estar lá com você. Como se Deus ignorasse tudo que você faz, como se Deus ignorasse tudo que você pratica. Deus não é assim, porque da mesma forma que Deus é amor, Ele também é um Deus plenamente justo. O amor de Deus não anula a sua justiça. Deus é justo. Deus caminha com aqueles que caminham com Ele. Sansão, ele talvez erra nesse primeiro ponto de pensar, porque eu sou um escolhido, porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, porque eu sou uma pessoa diferente, especial, então eu faço o que eu quero, eu pratico o pecado que eu quiser, eu vou aonde eu quero, e aí Deus está comigo, independente do que eu fizer, Deus está comigo. Esse é o primeiro erro de Sansão. Que a gente nunca perca o temor de Deus na nossa vida, irmão. Que a gente nunca perca esse temor que Sansão perdeu. Que nós sempre tenhamos o nosso coração voltado a viver uma vida que agrada aos olhos do Senhor. Porque eu não quero me encontrar sozinho nessa caminhada. Eu preciso que Deus esteja comigo. A segunda lição, e o segundo motivo que eu enxergo do porquê Sansão fracassou, e esse segundo ponto que eu destaco, o que para mim é também algo muito grave, é que Sansão é esse homem que ele brincou perto demais do pecado. Sabe, aquela pessoa que ela, de repente, ela começa a se ver na sua vida, no seu dia a dia, e ela começa talvez se aproximar do pecado, porque na cabeça dela, ela está no controle. Sabe o que eu estou falando? A pessoa vai lá, ela se aproxima, ela vai se envolvendo, mas ela está lá, não, eu estou no controle aqui, está tudo sob controle, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu estou aqui, só estou perto, mas a pessoa se acha no controle da situação. E aí Sansão, ele vai brincando, ele começa
a provocar Dalila, ele começa a brincar, ó, faz isso aqui, ó, faz aquilo, ou seja, brincando, desenvolvendo ali um hábito terrível de achar que o pecado é um bichinho de estimação que você brinca com ele e que não dá nada. Quantas pessoas que fazem do pecado um bichinho de estimação? Alguém que vai lá e brinca e faz de conta que não, eu estou aqui brincando, é só um pouquinho, tal, e de repente essa pessoa nem percebe quando ela já é agora uma presa do pecado. Porque é o que acontece com Sansão. Enquanto ele brincava com o pecado e achava que estava no controle, quando ele percebe, quando ele vê de fato a situação, ele já estava totalmente, irmãos, envolvido e preso naquela situação. Mas por quê? Porque brincou. Brincou com algo que não dá para brincar. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Deixa eu te dar um conselho aqui para você: não brinque com algo que te mata. Não brinque com algo que te leva à morte. É o que Sansão fez, ele brincou com algo que leva à morte. O que aconteceu com ele? Morreu cedo. Sansão brincou com o pecado, irmãos. Sabe o que a Bíblia manda você fazer com o pecado? É interessante porque a Bíblia, por exemplo, ela diz assim para você: resistir ao diabo, certo? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, a Bíblia não manda você fugir do diabo. A Bíblia manda você enfrentar, você resistir. Mas e o pecado? 2 Timóteo 2:22, Paulo fala para Timóteo: olha, foge dos desejos da sua mocidade. Nós temos, por exemplo, João capítulo 15, verso 5. Ou melhor dizendo, 1 Tessalonicenses 5:22, onde a palavra de Deus nos orienta dizendo: fugir da aparência do mal. Ou seja, a Bíblia manda você resistir ao diabo, mas a Bíblia manda você fugir do pecado, ou até mesmo da aparência do mal. A Bíblia não manda você brincar com o pecado. A Bíblia não manda você brincar com algo que pode te matar. Mas é exatamente o que Sansão está fazendo. Irmãos, nós temos que aprender que na nossa vida nós precisamos olhar, identificar aonde está o perigo e pegar uma rota que seja o mais longe possível daquilo que é um perigo. Precisamos desviar o caminho daquilo que é mal, daquilo que poderia nos levar a um pecado, ou a prática de um pecado, a um fracasso espiritual. Nós precisamos tomar a decisão de fugir da aparência do mal, de não brincar nem perto do pecado, de mantermos uma distância segura. Sabe quando você está viajando na rodovia e está lá escrito atrás de uma carreta: mantenha a distância segura? Sabe o que é isso? É o pecado, irmão. Mantenha uma distância segura. Não chega perto demais, porque quanto menos você pensar, você já vai estar envolvido, preso, amarrado, e aí você vai tentar sair e não vai conseguir mais. Sansão fracassou porque brincou de pecar, e quando pensou que estava no controle da situação, negativo, ele já estava preso. Terceiro ponto que eu destaco do porquê Sansão ele fracassa. Sansão, ele estava muito confiante ali nos braços de Dalila, porque já muitas vezes ele havia se livrado quando os seus inimigos chegavam, e ele era forte, ele tinha a sua força, e ele fazia o que queria, na hora que bem entendia. Então, o porquê que ele continua ali? Porque ele tinha muita confiança na sua força, ele tinha muita segurança na sua própria habilidade, ele confiava muito na sua própria capacidade. Irmão, entenda isso.
É maravilhoso que você tenha uma boa autoestima, que você tenha confiança no que você faz, que você tenha confiança nas suas habilidades, que você seja uma pessoa que confia nos seus talentos. Mas é engano seu achar que isso é suficiente. É engano seu apoiar toda a sua vida, ou apoiar tudo que você é, baseado apenas naquilo que você sabe fazer. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando falamos a respeito do que Deus tem para nós, o Senhor Jesus fala em João 15:5, sem mim nada vocês podem fazer. Sabe por que Sansão fracassou? Porque ele achava que ele era forte, que ele tinha habilidade, que ele tinha a sua força a qualquer hora que ele quisesse, mas ele não sabia que tudo aquilo dependia da presença de Deus na vida dele. Não confie demais na sua própria habilidade, irmão. Sabe qual é o conselho para você nessa noite? Nunca perca a dependência do Senhor. Que você sempre possa dizer: Senhor, eu só estou aqui graças ao Senhor. Eu só consigo graças ao Senhor. Eu só vou vencer se o Senhor for comigo. Se o Senhor estiver comigo, então vai dar certo. Se o Senhor estiver comigo, então eu verei aquilo que o Senhor vai fazer. Mas não que eu seja capaz, mas não que eu possa sozinho, mas não que eu consiga de mim mesmo, mas porque sim, o Senhor está comigo e Ele faz aquilo que eu não posso fazer, Ele alcança o que eu não posso alcançar, Ele me leva aonde eu não posso chegar sozinho. Quem acredita nessa palavra? Que nós aqui nessa noite sejamos tomados por um sentimento de dependência, que a gente possa fazer nessa noite como fez Davi, que era esse homem segundo o coração de Deus, rei de Israel, um homem com muita autoridade nas mãos, um homem que tinha os seus valentes, que eram capazes, aqueles homens eram capazes de morrer por Davi a qualquer momento, mas no Salmo 23 Davi escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está confiando no que ele é, na sua riqueza, na sua posição, nos seus status, mas ele está dizendo: diante do Senhor, eu sou como uma ovelha, Ele é o meu pastor, e nada me falta, não porque eu posso dar para mim mesmo, mas porque o meu Senhor não me deixa faltar. Davi está reconhecendo a dependência do Senhor. Quantos reconhecem essa dependência aqui? Quantos podem levantar a sua mão e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quantos podem levantar a mão para reconhecer que dependem de Deus? Que não sejamos como Sansão, a pensar que a qualquer momento podemos resolver a situação do jeito que a gente bem quiser. Que não sejamos como Sansão, que pensava que estava no controle, e a hora que ele quisesse, ele poderia lidar com a situação. Foi isso que o fez ser preso pelos inimigos. Nós dependemos de Deus, igreja. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não fazemos nada sem o Senhor. Nós não estaríamos aqui respirando se não fosse o Senhor. Nós não estaríamos aqui nessa noite cultuando se não fosse o Senhor. Nós não teríamos emprego se não fosse o Senhor. Nós não teríamos família, não teríamos casamento, não teríamos nada se não fosse o Senhor. Então que você nunca vá por esse caminho de Sansão, de achar que você pode, de achar que você consegue. E por último, eu destaco mais um motivo pelo qual Sansão fracassou. A mãe e o pai dele sabia do seu segredo, mas Sansão conta o seu segredo para uma mulher de fora, para uma mulher chamada Dalila. Sansão abre o coração e revela o seu segredo para uma pessoa errada.
para uma pessoa que buscava o seu mal. Sansão confiou na pessoa errada. Sansão, ele se colocou a confiar em uma pessoa que não era digna de confiança. Irmãos, a respeito disso, a palavra diz em Jeremias 17:5: maldito o homem que confia em outro homem. O nosso grande erro muitas vezes é querer viver a vida se apoiando nos conselhos e confiando naquilo que pessoas têm a nos falar, ou de repente buscando essa aprovação de pessoas, confiando que isso é importante, confiando que isso importa. Mas meus irmãos, deixa eu falar algo para você nessa noite. A única coisa que importa é o quanto que Deus está aprovando e se agradando de você. Se você deseja alcançar a expectativa de Deus sobre a sua vida, pare de confiar nas pessoas erradas. Pare de revelar a sua vida às pessoas erradas. Pare de querer colocar para dentro da sua vida, ou dar a importância para opiniões ou pessoas que não vão somar com nada, que não vão te levar a lugar nenhum. Mas é o que Sansão está fazendo. Ele está se envolvendo com uma mulher que não o conhece, que não o ama, que não quer o seu bem, que não deseja nada com ele, mas que está sim buscando o seu mal. E Sansão está se envolvendo com esse tipo de pessoa, ignorando o que seu pai e sua mãe falavam, ignorando o que Deus falava, ignorando tudo e a todos, abrindo o seu coração para uma pessoa errada. Você percebe comigo a influência que Dalila está conseguindo exercer sobre o coração de Sansão? Porque ela consegue exatamente o que ela queria. E eu concluo essa palavra aqui. Quem é que tem influenciado você? Você está vivendo para agradar quem? Você está vivendo para ser aprovado por quem? Você está vivendo sua vida para ser elogiado por quem? Quem é que você está buscando agradar? Porque se for uma pessoa, eu te digo, você está errado. Nós precisamos entender que a vida só ganha sentido quando a gente passa a viver em função de agradar o Senhor em tudo que a gente faz. Que a nossa única preocupação seja como agradarmos o Senhor, sabe? Que esta palavra que você carrega, que a Bíblia Sagrada esteja exercendo essa influência sobre você de tal tamanho, que você só se preocupa de como você vai viver a sua vida cada vez mais dentro da vontade e da palavra do Senhor. Sansão vai por um caminho onde ele tenta agradar Dalila, aonde ele procura ver o que Dalila quer e faz o que ela deseja e cumpre com o desejo do coração dela, revelando o seu segredo. Porque Sansão permitiu, irmãos, que a influência de Dalila fosse mais forte do que a influência de Deus, da sua palavra, do seu pai e da sua mãe. Se você quer descobrir qual vai ser o final da sua história, qual vai ser o final da sua trajetória, faça essa pergunta para você mesmo hoje. Quem é que exerce mais influência sobre você? Pessoas? A sua carne, o seu próprio coração, esse mundo? Ou Deus e a sua palavra? Porque aqueles que escolhem caminhar segundo a palavra de Deus, eu te garanto que alcançam exatamente aquilo que Deus planejou para elas. Essas pessoas sim, viverão exatamente o que Deus projetou. E certamente não terminarão como terminou Sansão. Preso, cego, sendo zombado, como um motivo de chacota para todos os seus inimigos. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé nessa noite. E nesse momento vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos leve a vivermos uma vida debaixo da expectativa dEle. Quantos querem viver essa vida debaixo da expectativa de Deus?
que você possa chegar na sua velhice, porque eu creio que nós vamos viver muitos anos, e que na sua velhice você possa dizer: eu vivi exatamente o que Deus tinha para mim, eu fiz uma escolha de viver exatamente o que Deus desejava. Quantos querem isso como vida? Quantos querem? Levante a sua mão bem alto, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra nessa noite. Sim, Deus, sim, Espírito Santo. Sim, meu Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por esta palavra. Queremos dizer, meu Pai, que o nosso desejo, que a nossa vontade é viver exatamente os planos do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. A nossa vontade, o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor se agrade de cada passo que damos, de cada escolha que fazemos, ó Pai. Oh Espírito Santo, nós te louvamos por esta palavra, nós te agradecemos por esta palavra, e nós te pedimos, ó Pai, ensina-nos a irmos por um caminho diferente ao caminho de Sansão. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite vem cumprir a sua vontade sobre a nossa vida. Eu peço aqui nessa noite direcionamento para pessoas que estão perdidas, para pessoas que estão confusas, ó Pai, pessoas que não sabem o que o Senhor tem para elas, pessoas que não sabem para onde ir, qual caminho tomar. Meu Deus, eu oro aqui sobre direcionamento nessa noite. Eu oro aqui, meu Pai, sobre clareza de propósito nessa noite. Eu oro para que o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa, que o Senhor venha começar a mostrar a essa pessoa o perigo que está ao seu lado, as ameaças que estão ao seu lado. Oh Espírito Santo, vem com o teu Espírito, Senhor, vem com o teu Espírito nessa noite, vem tocar em vidas aqui, vem alcançar pessoas aqui. Sim, Espírito Santo da verdade.